Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa aí, começando aí mais uma vez aí o estudo do relatório COT. Certo aí galera, depois de um tempão aí sem gravar vídeos, acho que uns 5 meses, né? Desde o ano passado, tamo aí de novo, tá? Começando aí os estudos. Agora com bastante coisa aí, tá? Já vou avisando que esse vídeo vai ser longo, porque tem bastante coisa para analisar. Então aí vai preparando a pipoca, vai preparando aí o seu refrigerante, a sua cervejinha, vai preparando aí o seu vinho, a sua água, o que for, tá? Porque você vai precisar de um tempinho aí, se quer realmente aí estudar aí conosco aí, né? Estudar comigo aí a análise do relatório COT. Com os índices, né? O estudo também da leitura, né? Dos Reading Indexes. Maravilha! Vamos lá então, vamos começando aqui a nossa análise aqui, né? Do nosso relatório COT, que teve aí uma atualização, né? No site ele já está lá disponível, totalmente grátis. Nós temos aí o nosso programador aí que fez aí uma modificação, ficou bem bacana, tá? Como o ano mudou, a gente já está aí, né, no mês de abril, então esse ano são dados novos, né, informações novas. Então o relatório COT do ano passado ele não pôde ser configurado junto com essa planilha aqui, então nós temos os dados somente desse ano. O que fez também eu parar um pouco as gravações com base no relatório COT, porque nós tínhamos poucos dados, poucas informações no começo do ano para trabalhar com essa planilha, com essa nossa planilha. Infelizmente o nosso programador não conseguiu juntar as duas planilhas, né, devido ali aos dados serem diferentes e tudo mais. Então não houve sucesso para fazer isso, mas com as informações que nós temos agora, já é possível fazer aí alguns estudos bem interessantes, tá? Então aí o pessoal do grupo que me perguntou, né, durante esse tempo todo se eu ia continuar gravando e tudo, eu sempre falei, né, pra galera que eu ia dar um tempo até para me dedicar a outras coisas também, outros estudos. E tô fazendo então agora essa prévia aí, né, dizendo para vocês que a partir de agora, então a gente já tem aí alguns dados, né, interessantes aí na nossa planilha, que já é possível fazer um estudo, ok? Então vamos lá galera, vamos começar o nosso estudo aqui, tá ok? Vamos lá. E nós temos aqui no euro, nós temos aqui um nível de força de 72% aqui, ó, do saldo de agressão aqui dos compradores, tá? Então nós temos aqui o saldo de compradores, a diferença entre eles aqui de 95%. E o que me chama a atenção é esse cenário aqui, né? O nível de força de 72%. Bom, nós temos aqui então essa característica, né, dos vendedores aqui do euro reduziram suas posições líquidas, tá? Reduziram bastante, né? Desde aqui, ó, houve esse cruzamento, né, onde que os compradores eles estão aqui com a força, né, eles estão mantendo suas posições nesse nível, né, mesmo que estejam andando de lado, eles estão mantendo as suas posições líquidas nesse patamar aqui, enquanto os vendedores tiveram uma queda brusca, né, nessa semana aqui, né, que passou. Então deu aí uma alavancada, né, para os compradores, certo? Olhando aqui no gráfico do euro, olha só, nós temos essa característica aqui, tá? Olhando aqui pelo nosso índice aqui do euro, né, essa coluna aqui, né, que representa a evolução aqui das posições líquidas, nós temos aqui, né, o nosso indicador aqui completamente verde, indicando que o euro tem a tendência de alta, né, tem a sua força maior de alta, né, e mantém isso, né, apesar do gráfico aqui, né, do saldo de agressão das posições líquidas aqui está andando de lado, né, nós temos então ainda essa característica aqui do nosso indicador, né, apontando o euro para cima, tá? Então isso aqui é muito interessante a gente observar, apesar de que nessa semana deu uma diminuída aqui, ó, nas posições líquidas, né,
da galera aqui, ó, do euro, tá? E o dólar também, o dólar ele tá se mantendo aqui, ó, num patamar negativo, tá? Ele teve uma redução aqui, ó. Ó, aqui houve um ponto de reversão, tá? Ele estava positivo e já voltou para negativo, e agora aumentou mais a posição negativa, e aqui deu uma diminuída, tá? Uma diminuída na posição negativa, mas ele ainda continua bem negativo, tá? Somando essas duas posições líquidas aqui do euro e do USD, né, nós temos então esse resultado aqui, que ainda indica para nós aí, a subida do euro, tá? Subida do euro. Se a gente der uma olhada lá no índice do euro, a gente pode ter também uma ideia. Vamos lá dar uma olhada. Pô, galera, aqui no índice do euro, olha só o comportamento dele, tá? Agora ele trabalha já por um bom período, um longo período aqui dentro desse canal de alta. Continua subindo, tá? Aos poucos ele vai indo devagar, mas vai indo, tá? Não tem sinal de virada ainda, tá? Porque ele ainda tá dentro desse canal aqui, tá? Falando aqui do índice do euro, ele voltou agora para a base do canal, né? Nessa linha de tendência de alta, uma LTA, e aqui já mostrou uma possível virada, tá? Um comportamento de que ele pode agora, a partir daqui, começar a subir, tá? O que me chama a atenção nesse cenário é o seguinte: eu vou diminuir aqui, ó, vou aumentar aqui a visibilidade, né, para a gente poder ver o quanto ele já subiu e onde que ele está trabalhando, tá? Desde aqui, ó, que foi essa virada, né, desde aqui de baixo, tá? Eu tenho essa Fibonacci traçada aqui, né, para eu projetar aqui os níveis, né, de expansão dessa Fibonacci aqui. Tá, então ele trabalhou bastante nesse nível aqui de 261,8, tá? Trabalhou bastante até que ele rompeu isso aqui e começou a subir, tá? Olha só onde é que ele bateu, ó. Esse pico que ele fez aqui foi nesse nível de 361,8%, tá? Agora ele voltou, deu uma trabalhada aqui, voltou para esse canal e tende a continuar subindo para buscar realmente esse nível aqui e fazer um reteste, tá? Tem outro nível lá em cima de Fibonacci que ele pode ir buscar? Tem. Qual é o nível? É o limite máximo aqui. Claro que não é limitado, mas quando o preço geralmente busca esse nível aqui de 423,6, né, que é um número mágico aqui do Ficube, tá, ele tende a dar uma parada e voltar. Aí sim é interessante a gente pensar numa reversão. Mas enquanto isso, olha só, o euro continua trabalhando nesse canal de alta, né? Agora já está nessa base do canal e tende a subir, tá? Para a próxima semana, eu não vejo a opção ideal de venda para o euro, e sim uma opção interessante de compra para o euro, tá? Se posicionar aí pensando em compra no euro, tá ok? Devido a esse cenário aqui. Isso aqui pode ser o início de uma deriva também, né? O que é uma deriva? Ele sobe, tem um movimento bem forte, aí já começa a trabalhar, vai enfraquecendo a alta, vai enfraquecendo até que ele faz uma curva e volta, né, para um nível lá de 50% de toda essa alta. Pode acontecer isso, tá? Mas com esse cenário ainda aqui me mostrando essa característica aqui desse canal lindo aqui de alta, eu vou apostar, né, para essa semana a continuação dessa alta aqui para o euro, pelo menos nesse nível aqui de Fibonacci, tá? Nesse nível aqui de 361,8%, tá ok? No gráfico a gente também pode analisar essa configuração aqui. Vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico? Vamos lá. Bom, galera, aqui o gráfico do euro USD, eu estou estudando esses gráficos aqui desde das 9 horas da manhã, tá ok? Olha só que horas são agora. São 2h16 da tarde, tá? 2h16, 8 de abril, tá? E eu tô aqui fazendo esses estudos, né, com base no que eu já estudei durante esse dia todo aqui. Então o que eu vi aqui? Eu vi o rompimento dessa linha, tá? Ó, o euro fez o rompimento dessa linha, tá? Ele testou aqui, ó,
essa linha de Fibonacci aqui de 261,8%, tá? Ele tá fazendo um teste aqui nessa linha de tendência de alta, olha só, que coisa linda. Tá fazendo um teste exatamente aqui, ok? Tá fazendo um teste nessa linha que ele rompeu, olha só. Ele rompeu, podemos considerar isso aqui como um triângulo, né? Olha só, ele rompeu, então esse triângulo aqui. Veio fazer o pullback nessa região, ó, aqui, ó. Veio fazer de novo aqui um reteste, ó. Um fundo duplo aqui nessa região. Olha aqui onde é que ele tá. Aqui. Exatamente nesse cruzamento aqui, nessa junção de fatores aqui, ó. Dessa linha de tendência de alta que ele rompeu, veio testar, a segunda vez que ele testa, dessa linha de tendência de alta que agora ele está testando pela primeira vez, tem tudo para continuar subindo, para pelo menos buscar esse alvo aqui, ó, esse alvo aqui, nesse gráfico, nesse meu gráfico aqui, ele já está no nível de 423,6, né, que é o Ficube, tá, que é o número mágico do Ficube, que é a expansão máxima da Fibonacci que a gente tem, tá ok? Olha só que interessante, desde aqui dessa queda, ó, desde aqui dessa reversão aqui de tendência, né, que ele teve, tá? Ó, deixa eu diminuir mais aqui, ó. Toda essa queda que ele fez aqui, ele fez a reversão. E olha só onde é que ele projetou. Olha só, tá aqui, ó, tá ok? Então ele está exatamente nesse nível de Fibonacci, onde ele já está trabalhando aqui, acumulando bastante, tá? E nessa região é possível uma virada? Claro, é possível. Como eu falei lá no índice do euro, é possível que uma deriva, claro, é possível, né? Que ele venha já fazer aqui uma curva para começar a queda. Mas eu não acredito que ele vá cair agora, essa semana. O que eu acredito, com base lá naquela análise do índice do euro, tá? Eu acredito que ele ainda vai subir para vir buscar mais uma vez essa região aqui, ó, tá? Até porque tem uma linha de tendência de baixa já traçada aqui, já é o segundo topo que ela deixa aqui, um topo mais baixo, tá? E eu acredito que o euro vai começar a trabalhar dentro desse possível triângulo aqui, tá? Dessa flâmula, tá? Isso aqui é uma flâmula, tá? Dentro dessa possível flâmula aqui, para depois decidir se vai continuar subindo, ou se já vai cair, né? Para vir buscar, tende a buscar esse alvo aqui de 261,8%. Se ele continuar subindo, né? A gente tem aqui, pode projetar a partir daqui, ó. A partir daqui, ó, olha só que interessante. Se ele continuar subindo, a partir do rompimento dessa flâmula aqui, tem alvo nesse 50% aqui da projeção, ó, tem alvo nesse 50% e o 100% dessa projeção tá aqui, ó, tá aqui em cima, tá ok? Isso vai acontecer se o índice do euro continuar subindo como está apresentando lá no gráfico, né? No gráfico do índice. Então tem todos esses fatores, tá? Lembrando que nós temos aqui então dois cenários aqui interessantes. O gráfico do euro dólar está na região de Fibonacci aqui de 423,6, que é o número mágico, tá? Onde esse número tende a reverter, onde tende a ter uma reversão de tendência quando alcança esse nível, mas o preço pode não respeitar esse 423 aqui, ainda subir um pouco mais, buscar esse nível aqui de 50% dessa projeção aqui, ó, desse rompimento. Então tem todo esse cenário, tá? Por quê? Porque no índice do euro ele trabalha dentro de um canal e ainda tende a subir mais, tá? Tende a subir mais porque o nível de 423 de Fibonacci do índice do euro ainda está longe, tá? Ele está mais perto do nível de só um momento, do nível de 361,8%, que é essa região aqui, do que o nível de 423,6, tá? Então ele tende a vir buscar essa região aqui. Ele buscando essa região aqui no índice aqui do euro e sentindo
é uma resistência nessa região e começa a cair, então a gente tem confirmado de que lá no gráfico do euro-dólar, aquela região de 423,6 é a região do número mágico onde ele vai começar a sentir a reversão de tendência, tá? Onde ele vai começar, então, é uma possível queda, tá ok? Então é isso, galera. Estudo então aí para a próxima semana, para essa próxima semana do euro-dólar. Então eu fico, né, com a ideia de que ele ainda vai continuar subindo, tá ok? Olha só, coisa linda isso aqui, olha só, tá? Então a minha visão é essa, né? Por ele estar nessa região aqui desse canal, ainda tende a vir buscar essa região aqui, tá ok? Olha só que interessante, quase a mesma coisa que está acontecendo lá no gráfico, ó, pode acontecer aqui também, ó, lá no gráfico do euro-dólar. Olha aqui, ó, esses dois topinhos aqui, ó, que ele deixou aqui, ó, né, bem parecido com o que está acontecendo lá no gráfico, é bem parecido, tá? Então ele pode até vir buscar mais uma vez essa região aqui para começar a queda. Lembrando que isso aqui pode já ser, né, uma grande deriva, né, para ele começar a queda. Então vamos ficar observando aí o euro-dólar. Ok, vamos lá para o próximo então. Próximo aqui, galera, não poderia deixar de comentar aqui sobre o dólar, tá? O índice do dólar, então, ele teve mais um cruzamento aqui. Agora o cruzamento é dos vendedores, né? Onde que as posições líquidas dos vendedores está superior às posições líquidas dos compradores. Então nós temos essa característica aqui de quando acontecem esses tipos de cruzamento aqui, geralmente, né, o índice, o ativo, ele vai ter um comportamento, uma mudança de comportamento, tá? Então a gente olhando aqui o dólar, olha aqui, ó, o gráfico do dólar, olha só como é que tá a característica dele aqui, olhando por esse gráfico. A gente tem uma ideia de que ele já teve uma queda grande, tá? Teve uma queda grande, agora veio fazer aqui um repique, né? Veio fazer uma correção, tá? Ó, agora já começou de novo uma queda. Isso aqui pode ser uma correção para ele continuar uma queda, ok? Continuar uma queda. Nós temos então, olha só, no nosso indicador aqui, na coluna aqui do nosso indicador de barras, nós temos agora ele com esse comportamento aqui, né? As setas indicando aqui um movimento lateral. Nós temos já aqui, ó, a mudança, né, do ponto de virada, né? Que quando ele já muda a cor. Então nós temos aqui o ponto de reversão, tá? Ele estava verde aqui, ficou verde aqui em 2 semanas só, já mudou a característica e já está vermelho de novo, tá? Então aí para o dólar, olhando aqui pelo relatório COT, as posições líquidas aqui, o saldo de agressão da galera, né? Então nós temos aqui uma característica de vendedores, né? Com a força maior, ok? Então com base nisso, então a gente tem uma ideia de que o dólar está vendedor, está para venda, e a gente pode já ter as nossas projeções aí nos cenários dos pares, ok? Olhando então aqui no próximo ativo aqui, que é o JPY, vamos dar uma olhada. Olha aí, o JPY então está com a seguinte característica. O JPY ele já está tendo aqui um cruzamento, né, das posições líquidas aqui. Olha só, os vendedores já cruzaram para baixo, tá? Os compradores também tiveram uma queda, mas os vendedores caíram mais, tá? Olha só, no JPY, então nós tivemos aqui uma queda das posições líquidas aqui, né, dos vendedores de 26%, né, e os compradores 15%. Nós temos então aqui um volume de menos 21%, né, comparando, e o nível de força aqui era dos compradores, né, ainda dos compradores, mas já está diminuindo, né, com essa característica aqui, né, o que me parece que já está reduzindo, tá ok? Olhando aqui o gráfico do USDJPY, olha só a característica do USDJPY, olha só, essa alta que ele está tendo aqui me mostra,
né, que possivelmente o SDJPY vai ter uma virada, tá? Vai ter uma virada porque nós temos lá no gráfico do ativo que a gente opera, o SDJPY, ele em forte queda, né? Uma tendência de baixa incrível, né? Ele rompeu fundos aí semanais, mensais, né? E uma queda aí bem grande, né? E agora, olha só, o ponto de reversão tá aqui, ó. É só, prestem atenção nesse estudo que nós estamos fazendo agora, que esse aqui, pelo relatório Koch, indica o ponto de reversão do USDJPY. Ele vinha negativo, ó, todas essas semanas, tá? E a gente viu o USDJPY sempre caindo. De 2 semanas para cá, ele começou a mudar a característica dele, onde ele teve aqui, né, uma pequena lateralização. Ó, o nosso indicador aqui mostrando, né, um comportamento lateral, mas ainda a barra aqui vermelha. Aqui ele já mudou a seta e a barra já mudou a cor também. Aqui ele continuou, tá? Seguiu e as posições líquidas foram ficando cada vez mais positivas. E olha só a mudança brusca que teve aqui, né? Das posições saíram do negativo para o positivo, tá? De uma vez só, olha só, não mudou a cor, não ficou lateral aqui, ele já mudou completamente para bem verde, bem positivo. Isso é uma característica muito interessante para que a gente possa prestar atenção no comportamento do SDJPY. Vamos olhar o índice do JPY para a gente ter uma ideia. Bom, galera, aqui o índice do JPY, olha só o que ele deixou aqui nessa região, tá? Um ombro, cabeça, ombro. Tá agora trabalhando numa zona aqui de suporte, olha aqui, ó. Essa zona que ele tá aqui é uma zona de suporte. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Onde ele tá trabalhando aqui. Isso aqui é uma zona de suporte, tá? Olha só. Ele tende a sentir essa região aqui, pode fazer uma subida, tem a característica de que ele pode fazer uma subida, tá? Tá se preparando para uma queda aqui, tá ok? Uma queda nessa região aqui, tá? Pode chegar a vir buscar esse topo aqui também, que é uma região onde ele pode sentir um suporte, tá? Nessa região aqui, ele pode sentir um suporte aqui, tá? E tem todo esse cenário, né, para o SDJPY. Olha só, toda essa alta que ele teve aqui, todo esse movimento que ele teve aqui, e só agora, com essa queda aqui, com esse movimento que ele fez essa semana que passou, né, que o relatório Koch mudou a característica, tá? O relatório Koch, então, mudou a característica, indicando que essa queda aqui é a mudança de comportamento para que no gráfico do SDJPY ele comece um movimento de alta, tá? Ele pode fazer uma correção até essa região aqui? Pode, olha só. Pode fazer uma correção, né, com base aqui nesses 2 topos que ele deixou nessa semana. Olha só, ele pode vir aqui, até porque ele deixou dois candles aqui, né, de indecisão nessa região, olha só. Ó, ele deixou 2 candles aqui, mas o cenário é muito legal pra gente fazer essa análise. Ó, ele pode vir buscar próximo dessa linha de tendência de baixa e queda, tá? Até porque esse ombro aqui já está bem caracterizado, essa cabeça aqui que ele deixou também já está bem caracterizado, esses 3 topos também que ficaram aqui já são mais um ombro, cabeça, ombro que ele deixou nessa região. Ele pode vir fazer outro ombro nessa região aqui, tá? Então ele pode fazer outro topo nessa região aqui para depois começar uma possível queda com base no relatório Koch, tá ok? Ele tendo esse comportamento, vai ser interessante para a gente olhar lá no gráfico agora. Aqui, galera, ó.
Olha só, toda essa queda que ele fez aqui, a gente viu lá no índice, né, que foi o movimento contrário, né, um movimento inverso. Tá aqui, ó. Aqui ele já deixou então essa configuração aqui e já mostrando para nós aqui uma virada. Olha só, ele rompeu essa linha de tendência de baixa, tá? Saiu de dentro dessa flâmula aqui, né, invertida, né? Saiu dessa característica aqui. E olha só onde é que ele tá. Tá aqui, ó, no 100%, né, de Fibonacci aqui, tá ok? Ó, ele rompeu, veio aqui fazer o reteste em cima dessa linha, né, nos 50% e já tá aqui. Olha que bacana isso aqui. Olha que bacana. Próxima semana ele pode acumular aqui nessa região, ou pode vir fazer um reteste aqui nessa região, pode vir fazer um reteste nessa região, e se começar a subir, bom, se prepara que o alvo dele é aqui, ó. Se prepara que ele tem alvo para vir buscar aqui no 161,8 de Fibonacci, e o próximo alvo aqui, ó, 261,8% de Fibonacci, até porque ele já trabalha dentro de um grande canal. Olha aqui, olha só que bacana isso aqui, é um grande canal que eu desenhei, tá? Olha aqui, que interessante. Esse aqui, ó, que bacana esse canalzão que ele tá trabalhando aqui. Aqui pode ser já o começo da virada para ele começar a subir e vir buscar outra vez essa linha de tendência de baixa desse canal aqui. Tem essa possibilidade? Tem, claro que tem, tudo é possível, tá? Então, vamos ficar atentos aí, né, no movimento do USDJPY, porque a gente já pode estar começando, né, no início da reversão de tendência dele aqui, tá? Para uma nova tendência, porém agora de alta, tá ok? Vamos ficar ligado então nessa virada aí, porque o relatório COT já nos indicou aí uma mudança de comportamento bem brusca, tá ok? É isso aí, galera. Sucesso para todos aí, né, que conseguirem pegar essa movimentação e realmente ela for pro lado que a gente espera, ok? Vamos lá pro próximo. O próximo aqui é o GBP. O GBP, então, ele mantém aqui, né, as posições líquidas dos compradores acima, sempre mantendo acima das posições líquidas dos vendedores. Então a gente tem nítido aqui, né, que os compradores estão sempre ganhando, né, nessa disputa, tá ok? Não houve cruzamento, pelo menos nessas semanas todas que passaram aqui, não aconteceu o cruzamento, né? Então eles mantêm a força compradora do GBP, ok? Aqui nós tivemos então uma redução olha só que me chama a atenção isso aqui, ó, a redução das posições líquidas dos vendedores. Por algum motivo eles estão diminuindo suas posições, tá? Diminuíram bem mais do que os compradores. Os compradores diminuíram, mas diminuíram menos. Nós temos aqui o nosso saldo de força, né, em 65%. Isso aqui é interessante, tá? Porque ele mantém um viés de alta, tá? Com essa característica. Olhando aqui no gráfico do GBP/USD, olha só, disparado para cima. Nós temos aqui o nosso indicador aqui de barras, né, ele apontando aqui, ó, que fortaleceu ainda mais. Olha só, nessa última semana aqui, né, o relatório nos indica, né, que as posições líquidas aumentaram, tá? Aumentaram, por mais que os compradores diminuíram suas posições um pouco, mas nós vimos ali no gráfico anterior de que os vendedores diminuíram ainda mais as suas posições líquidas, então o que resultou o aumento das posições líquidas aqui, tá? Então o que resultou também com que esse gráfico disparasse ainda mais e rompesse esse topo aqui nessa região. Olhando lá no índice do GBP, vamos lá dar uma olhada aqui, galera. Olha só que interessante aqui o índice do GBP. Eu fiz uma escalhada aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu vejo ele trabalhando já dentro desse canal de alta, já faz um tempão que ele tá aqui. Nesse canal ele tá trabalhando, olha só onde é que ele tá agora. Nessa região aqui onde ele tá trabalhando, ele tá deixando para mim aqui uma bandeira de alta, tá? Ele me deixou aqui uma bandeira de alta, tá? Essa bandeira aqui está com uma característica aqui de que pode ser rompida para cima. Olha só esse último candle diário que ele deixou aqui,
um candle de força compradora, tá? Então ele rompendo essa bandeirinha que ele está deixando aqui, né? Ele tem esse alvo aqui, ó, para essa região. Que região é essa aqui? É uma região de briga que no passado, né, aconteceu muita briga nessa região aqui, tá? Aconteceu muita briga e também é uma zona de resistência, porque é essa região aqui, ó, tá? Olha só. É essa região aqui, ó, tá? É uma região forte de resistência, tá? Onde que esses fundos aqui foram rompidos, tá? Com esse candle enorme aqui, tá? Que ele rompeu tudo isso aqui e a partir daqui ele só caiu. Ele vem se recuperando de toda essa queda, desde aqui de baixo, ó, ele vem se recuperando, né? Vem rompendo todas as resistências, né, que passadas. Eu fiz uma projeção muito interessante aqui, olha só. Daqui, ó. Olha só. Essa projeção aqui, ó, desse triângulo aqui, tá? Eu peguei esse triângulo aqui, eu gosto de trabalhar muito com essas projeções assim, de triângulo, tá? Peguei aqui, ó, do rompimento do triângulo, ele vem aqui, ó, com o rompimento aqui desse triângulo, dessa linha de tendência de baixa, a partir do rompimento, se eu fizer a projeção, ele vai dar aqui em cima, ó, o alvo é aqui, tá? O alvo é aqui. Se eu pegar o pullback que ele fez, olha só onde é que ele fez o pullback, exatamente no X aqui, ó, o X da questão, ó. Se eu projetar daqui, olha aqui onde é que é o próximo alvo, nessa região aqui, tá? Olha só que interessante, é extremamente técnico esse gráfico aqui do GBP, tá? Então eu fiquei analisando isso aqui durante horas e horas e horas para eu poder enxergar esse jogo de xadrez aqui no GBP, e eu consegui então interpretar essa movimentação. E por esse traçado todo que eu fiz aqui com essa projeção, né, com o relatório COT indicando ali uma possível alta do GBP, com toda essa alta ele trabalhando aqui dentro desse triângulo, né, também com essa bandeira aqui que ele deixou nessa região, tem a possibilidade dele vir buscar essa linha de tendência de alta, que vai coincidir também com essa linha de tendência de alta aqui, tá? Que vai dar mais ou menos nessa região aqui, ok? E vai dar também nessa região aqui, que é a região de resistência da projeção desse triângulo que ele rompeu aqui de baixo, tá? Também vai coincidir com essa região aqui de resistência que está aqui, ó, nessa região aqui, ó, exatamente aqui, ok? Então isso aqui é maravilhoso para a gente poder interpretar e poder entender essa movimentação aqui. No gráfico do GBP, vamos lá dar uma olhada? No gráfico aqui do GBP/USD, o que vocês conseguem interpretar com essa riscalhada que eu fiz aqui? Dá para interpretar alguma coisa aqui? O que você consegue analisar olhando o gráfico assim? É um gráfico diário, tá? Dá para ver bastante coisa aqui, né? Dá para ver bastante candles. Aqui você consegue perceber que eu já deixei um triângulo aqui, ó. Eu marquei um triângulo. Aqui tem uma linha, aqui tem outra linha, aqui tem outra linha, tá? Mas não dá para ver nada, tá? Vamos ser sinceros, não dá para ver nada, tá? Seja sincero comigo, não dá para ver nada. Então, o que eu fiz? Olha aqui. Vamos dar uma diminuída aqui, né? Olha só. Lembra que no passado a gente veio estudando essa linha de tendência de baixa aqui, ó. Olha só, né, que possivelmente ele poderia bater nessa linha aqui. Se não caísse, ele iria romper essa linha e ia começar a subir. Olha só o que ele fez. Lembra que no passado a gente fez esse estudo aqui? Tá aqui, ó, o rompimento dessa linha que vem desde aqui, tá? Ele rompeu, fez toda essa alta, lindo, 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 né? A projeção do triângulo estava mais ou menos aqui, que era esse triângulo aqui, foi lá no alvo, tá? Olha só, rompeu toda essa região aqui, até que eu deixei marcado aqui, porque isso aqui pode ser um suporte agora, tá? Caso ele venha voltar, pode ser um suporte essa região. Agora, toda essa movimentação aqui, onde o gráfico, o preço trabalhou, isso aqui é uma região que ele vai sentir, que ele vai trabalhar bastante aqui, até porque ele já está sentindo, olha aqui, onde ele bateu, tá? Onde ele bateu aqui, ó,
nessa linha de tendência de baixa que vem desde aqui, ó, desses dois topos aqui. Eu fiz questão de voltar no tempo e eu projetei exatamente aqui nos topos desses dois topos aqui, a linha contínua infinita, tá? Então ela se vai e olha só onde é que tá batendo, exatamente aqui os dois topos aqui, ó, milimetricamente. É incrível isso, incrível. E olha só onde ele fez o segundo topo aqui, né? O último topo que ele fez dentro desse canal, tá? Que ele tá aqui, ó. Ele tá trabalhando aqui nessa região. Aqui ele já está acompanhando essa linha de tendência de alta, tá? Então agora você consegue ver, né, que a movimentação do GBP/USD está afunilando, está ficando um pouco mais apertado para ele. Eu consegui identificar aqui a projeção de um triângulo, tá? Eu peguei esse topo com esse topo, esse fundo com esse fundo. Aqui eu já tenho a projeção de um triângulo. Caso ele venha romper para cima esse triângulo, nós temos aqui mais ou menos a projeção desse triângulo aqui em cima, tá? Mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui nessa região. Caso ele venha buscar essa região e caso ele venha romper esse triângulo para baixo, tá? O que eu não duvido. Olha só onde é que é o alvo aqui para baixo, tá? O GBP/USD ele tem um comportamento de fazer movimentos assim, ó, quando as linhas estão se cruzando, tá? Quando está havendo aqui uma confluência de fatores, tá? Que são a união de duas linhas, duas retas e assim por diante. Então ele teve esse comportamento exatamente aqui, ó. Olha só o que me chama a atenção aqui, ó. No cruzamento dessas duas linhas ele já voltou, bateu aqui, sentiu um suporte, já fez aqui, ó, um candle aqui que pode continuar uma alta. Tem toda essa característica aqui de que pode continuar uma alta, tá? Porém, olha só, se ele continuar subindo, ele vai sentir uma resistência nessa região. Ele rompendo isso aqui, ele pode continuar trabalhando nessa linha aqui, ó, de tendência de alta, porém abaixo dela, até que faça o rompimento dessa linha e venha buscar esse alvo aqui. Bacana isso aqui, muito interessante, tá? Ele pode vir buscar então esse alvo aqui, maravilha. Porém, se ele fizer esse movimento aqui, sentir a resistência nessa região, né, começar a trabalhar aqui e por um motivo ou outro ele romper essa linha aqui, ó, essa linha que ele já vem respeitando, né, por um período, ele vem respeitando essa linha de tendência de alta. Se ele romper, eu tenho esse alvo aqui, ó, que é exatamente nesse suporte aqui, ó, nessa região onde ele já sentiu suporte, tá? Onde ele rompeu, não veio fazer o teste aqui, não veio fazer o teste exatamente aqui nessa região, tá? Ele pode agora vir fazer o teste nessa região. Então nós temos aqui duas situações, né? Então vamos ficar de olho na movimentação do GBP/USD. Eu acredito que ele vai continuar subindo, né, para vir buscar essa linha de tendência de baixa. Ele vai retestar isso aqui, tá? Se ele romper essa linha aqui, ele vem buscar essa outra aqui, né, e vai começar a trabalhar para subir. Porém, ele não fazendo esse movimento, ele sentindo essa resistência nessa região, ele pode romper e o alvo tá aqui, ó, tá? Tá aqui o alvo, ok? Mas para a próxima semana eu acredito que o GBP/USD possa subir. Maravilha? Então é isso, galera. Vamos lá pro próximo. AUD/USD é o próximo. AUD/USD tá o seguinte, nós estamos aqui já, né, no início de um cruzamento. No início de um cruzamento aqui, onde que existe a possibilidade dos vendedores começarem a ficar com suas posições líquidas maiores do que os compradores, ok? Então isso vai me dar uma característica, né, de que o AUD, né, pode mudar a sua característica, tá? Pode mudar a sua tendência e tudo mais, tá? Então nós temos aqui a diminuição das posições líquidas aqui dos compradores, ó, em 10%,
10% os compradores aí diminuíram suas posições e os vendedores aumentaram suas posições em 8%. Nós estamos aqui no nível de força meio a meio, exatamente meio a meio, tá? Então aqui é uma região, eu posso interpretar essa região aqui como uma região ou de suporte ou resistência, tá? Então eu preciso ver o gráfico, como é que ele tá, onde que ele tá, para eu poder dizer se isso aqui é uma região de suporte ou resistência. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Olha só, ele teve então uma queda, olhando aqui no gráfico, olha só, aqui já começa a me dar aqui uma característica diferente, tá? Ele estava tendo aqui um comportamento de alta no áudio USD, agora já ficou aqui com movimento lateral, até devido àquele viés de 50% ali, né, do meio a meio. Então ele está aqui, possivelmente ele vai acumular nessa região, por ele estar fazendo esse comportamento aqui, tá de lado. Não é um ponto de virada ainda, tá, do áudio USD, não é um movimento de virada, tá? E também não me configura ainda uma continuação dessa queda, tá? Isso aqui pode ser representado como um suporte, ele pode estar sentindo um suporte nessa região aqui, tá? Ele pode já começar a sentir um suporte nessa região. E se ele nas próximas semanas, se ele começar a ficar vermelho, então nós teremos uma queda do áudio USD. Então ele vai romper esse fundo aqui, tá? Ele vai romper esse fundo aqui e vai começar a sua queda, ok? Porém, se ele manter essa característica aqui de ficar branco, ficar com a seta lateral e tal, e já começar a esverdear, nós teremos aqui, né, uma reversão, né, de movimento, e ele pode começar uma alta a partir desse fundo que ele fez aqui, ok? Ok, isso aqui ele pode ser caracterizado como um fundo duplo. Olhando lá no índice do Audi, vamos lá dar uma olhada. Olha só aqui no índice do Audi, que bacana isso aqui, né? É o que eu consegui interpretar, com essa movimentação que ele fez. Bom, daqui vocês conseguem perceber que eu já tracei uma linha de tendência de alta, que ele rompeu, tá? Ele rompeu essa LTA, tá trabalhando abaixo dela, tá numa região aqui de suporte, olha só, é uma região de suporte onde ele já começa a acumular, tem essa linha de tendência de baixa, onde ele já sentiu um suporte, olha só, exatamente aqui, sentiu um suporte, que bacana, né? E aqui a gente vê um canal, né? Um canal de baixa, ok? O que eu posso interpretar com esse cenário? Posso interpretar então que ele tá nessa região aqui, vai sentir um suporte, ele pode começar uma movimentação de alta para vir buscar essa linha de tendência de alta e fazer um pullback aqui, porque ele já rompeu ela, tá? Ele já rompeu ela, ele pode vir buscar ela novamente e começar a queda, ok? Tem essa característica? Tem essa característica de um pullback, né, nessa linha de tendência de alta para começar a queda, até porque ele já está sentindo um suporte aqui, né? Olha só quantos dias ele já vem acumulando aqui. Vamos dar uma olhada melhor, né? Aumentar mais aqui. Olha só quantos dias ele já vem trabalhando aqui. Olha só, né? Alguns dias ele já vem trabalhando nessa região, tá? E aqui já começou então o movimento de queda. Ele pode até essa semana trabalhar mais aqui nessa região para manter mais candles aqui acumulando. Não fez um pullback de respeito ainda, tá? Não fez um pullback de respeito. Existe essa possibilidade dele fazer o pullback para continuar a queda, mas como eu falei, tem aquele outro detalhe lá do relatório Koch, né? Aqui a gente está vendo se o cenário do relatório Koch nas próximas semanas, com aquela mudança de comportamento, se ele sair daquele movimento, aquela seta lateral que ele mostrou para nós lá, né? Daquela barra branca que ele deixou, se ele nas próximas semanas mudar a seta para vermelho e a barra também ficar vermelha, então possivelmente nós teremos uma continuação da queda,
tá? Precisa fazer um pullbackzinho aqui, é interessante se ele fizer um pullback, é interessante. Agora, se no relatório COT ele começar a mudar a seta para verde e a barra começar a ficar verde também, então nós teremos aqui, devido a esse suporte que ele está sentindo, né, e ele está trabalhando dentro desse canal, é possível que ele sinta então esse suporte e comece a subir para vir buscar pelo menos a metade desse canal. Deixa eu até colocar aqui um Fibonacci para vir buscar pelo menos a metade desse canal, ó, para vir buscar a metade desse canal, que é o 50%, né, de Fibonacci, que vai estar mais ou menos aqui, ó, aqui. Os 50% de Fibonacci de toda essa queda aqui vai dar exatamente nessa linha de tendência de baixa, caso ele comece a subir a partir daqui. Olha que interessante, eu até não tinha visto isso, estou vendo agora, tá? Para mim aqui o meio do canal seria mais ou menos essa região aqui, né? Ó, essa região aqui, tá? Ele pode vir buscar esse nível aqui, mas devido a essa queda que ele fez aqui, se ele voltar para buscar os 50% dessa queda, vai dar exatamente nessa linha aqui, ó. Vai dar exatamente aqui. Aí a gente precisa ter a confirmação lá no relatório COT, né, se ele vai mudar a característica, se vai começar a ficar verde, tá? Então a gente vai ter um cenário de alta do áudio USD, até possivelmente para vir buscar essa região aqui, que é interessante até, se ele vier buscar essa região aqui, tá? Então vamos ficar observando, porque de momento eu vejo o áudio USD travado aqui. Eu acredito que ele vai ficar por um período, essa semana, vai ficar travado nessa região, que é uma região de suporte, onde vai ter uma grande briga aqui, uma grande negociação para depois ele mudar a sua característica, tá? Mudar a sua característica. Vou confessar para vocês que eu espero mais opções de compra nessa região do que venda, tá? Por quê? Por causa dessa queda que ele fez aqui, uma queda grande, e ele não fez um pullback de respeito, tá? Não fez um pullback interessante, tá? Se ele vai cair depois, não sei, pode cair, tá? Mas eu acho interessante aqui pensar mais em compra do que em venda, tá? Nessa região que ele tá, até porque ele tá numa região de suporte interessante, né? Uma região que ele fez aqui, uma região de suporte, tá? Interessante. E caso ele venha buscar os 50% de Fibonacci, vai dar bem exatamente aqui, ó. Que legal. Ok? Bom, vamos lá pro... não olhei o gráfico do áudio USD. Vamos lá dar uma olhada, então. Bom, galera, eu já ia deixar passar, então, o gráfico do áudio USD, mas não posso deixar passar isso aqui. Olha só. O que é esse gráfico? Que coisa interessante, né? Que está o comportamento do áudio USD nessa região, né? Com base em tudo que a gente já estudou, né? Olhando o relatório COT, olhando o índice, olhando a região que o índice do áudio está, nós temos então a possibilidade, né, do áudio USD acumular bastante nessa região aqui. Esse fundo aqui a gente já estudou, eu estudei com vocês isso aqui. Me coloquei à disposição aqui de entrar comprando nessa região aqui, e ele fez esse movimento, tá? Ele fez esse movimento até pelo gráfico de 4 horas, também ele fez nessa característica aqui também. A gente já estudou, ele fez esse movimento exatamente conforme o nosso estudo. Aqui também ele fez esse movimento aqui, eu estudei isso aqui com vocês há um tempo atrás aí. Agora, esse fundo que ele está aqui nessa região, olha só, é o nível de Fibonacci, tá? Onde ele já está sentindo suporte, tá deixando, então tá afunilando aqui ó, a movimentação dele, tá? Pelo comportamento aqui de topos e fundos, ele já vem reduzindo aqui, né, a sua movimentação, a sua amplitude, ok? E olha só, tem uma linha de tendência de alta passando aqui também, onde pega todos esses fundos aqui, tá? E essa linha já foi respeitada,
né? Várias e várias vezes. Aqui, ó, daqui, aqui, ali, ok? Então, tem grande chance do preço segurar nessa região aqui, porque também aqui é uma região de suporte, olha só, é uma grande região de suporte, onde ele já acumulou aqui, rompeu, acumulou aqui, rompeu, deu uma trabalhada aqui, deu uma trabalhada aqui. Então essa aqui é uma grande região de suporte, onde ele já está trabalhando, e possivelmente, se ele romper essa linha aqui, ó, tem alvo para vir buscar o 38, tem alvo para vir buscar o 50% e o 61,8, tá? Muito interessante, tá? E olha só, lembrando que ainda tem mais esse canalzão aqui, ele ainda pode subir lá, hein? Pode subir lá. Tudo é possível nesse mundo de mercado financeiro, né? O mercado mais louco do mundo, né? Então a gente pode ter essa movimentação, ok? Então vamos lá, galera, vamos continuar os nossos estudos aí, vamos lá para o próximo. Dólar canadense é o próximo. Então a gente agora tem aqui um cruzamento das linhas, tá? Os vendedores estão mantendo a força aqui, né? Suas posições líquidas estão acima. Os compradores, por algum motivo, reduziram bastante as suas posições líquidas, diminuíram aqui para 12% suas posições líquidas, e os vendedores só aumentaram 1%. Então, mas esse 1% deles aqui tem tanta força como se valesse 12%. Por quê? Porque os compradores diminuíram 12%. Então esse 1% aqui dos vendedores tem a mesma força de que 12%, tá? Porque por mais que eles subiram aqui 1%, com a diminuição dos compradores, eles ficaram muito mais fortes, não é verdade? Olhando por esse lado, assim, se você interpretar assim, pode ser. Não que ele tenha força, mas ele acabou ficando forte, né? Porque o comprador ficou mais fraco, né? Mas a gente sabe que ele ficou na mesma praticamente, tá? Mas graficamente ele está mais forte, certo? Então, olhando aqui no gráfico do USD-CAD, olha só que bacana isso aqui, o gráfico do USD-CAD, né? A gente então tem aqui um ponto de reversão, tá? Já desde semana passada a gente já está com esse ponto de reversão do USD-CAD, né? Onde ele estava negativo. Agora ele já vem com essa mudança de característica, né? Ele estava aqui, olha só as posições líquidas aqui, menos 24.624, mudou para 25.290, agora ele já foi para 30 mil. Foi uma mudança, uma virada muito brusca, muito forte, tá? Não deu nem tempo da respirada aqui, né, do movimento lateral, não deu tempo, tá? As barras aqui não ficaram não ficaram brancas, só mudou do vermelho para o verde, né? Muito rápido. Então a gente olhando lá no índice do USD-CAD, vamos dar uma observada como é que está lá. Galera, eu faço uma riscalhada nesses gráficos aqui que bom, mas no final dá certo. Por quê? Eu fiz tantos riscos aqui, tantas linhas, porque eu não estava entendendo esse gráfico aqui, eu não conseguia enxergar movimentação nesse gráfico aqui. Incrível isso, incrível como esse gráfico aqui do dólar canadense me deu tanto trabalho, me deu muito trabalho para eu poder chegar nessas projeções aqui, nessas linhas, tá? Então eu consegui interpretar o seguinte: ele rompeu, né, o principal aqui, né, ele rompeu essa linha de tendência de alta, tá? Está trabalhando abaixo dela, voltou para fazer um pullback. Olha só, esse aqui é um pullback de respeito, muito interessante. Onde é que é a linha de 50%, né, dessa queda aqui? Deixa eu ver, tá aqui, ó, nessa região aqui é o 50%. Tá, 50%, ele já está bem próximo aqui, tá? Ele tá aqui numa região de Fibonacci, tá? Que também é o meio desse canal aqui, praticamente o meio desse canal de baixa. Ele pode já
já sentir aqui a resistência nessa região, tá? E começar uma queda. Lembrando que lá no COT, né? No COT ele tá dizendo para nós aí que o CAD ganhou força, tá? Que o CAD tem uma característica aí de subir o nosso gráfico do SDCAD. Por quê? Porque o SDCAD aqui no índice dele tá virando, tá? Mudou a característica dele. Então a alta que ele poderia ter aqui dentro desse canal aqui, ó, que ele vinha trabalhando, já não tem mais, tá? Ele já rompeu esse canal aqui, agora ele já vem trabalhando abaixo desse canal, e aqui já começa uma movimentação aqui de um cenário aqui que ele pode já começar uma baixa, tá? Tem essa característica aqui, tem essa região aqui de resistência que é o 50%, mas aqui onde ele já tá, ele já pode começar a queda, ok? Então vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico que a gente opera do USDCAD para ver como é que tá a característica dele lá. Bom, galera, aqui ó, no USDCAD, o USDCAD é o seguinte, tá? Com toda essa movimentação que ele fez aqui, deixa eu até diminuir aqui, ó, pra gente poder ver, né, toda essa movimentação, olha só. Ó, aqui ele já deixou alguns topos aqui, tá? Onde ele já bateu várias vezes, tá? Ele bateu várias vezes aqui e sentiu resistência nessa linha, tá? Nessa região. Agora, onde ele tá é uma região de suporte. Ele fez aqui um ombro, cabeça a ombro nessa região, bem esquisito, tá? Mas fez. Ele sentiu também resistência nessa região de Fibonacci. Olha só que isso aqui é interessante a gente observar, porque ele subiu, olha, ele fez toda essa movimentação aqui de alta, bateu nessa linha de tendência de baixa aqui, ó, que vem desde aqui de cima, ó, bateu nela, sentiu resistência, sofreu, ó, deu coincidência também. Não é coincidência isso aqui, tá? Não é coincidência. Isso aqui o gráfico faz por algum motivo. Ele sentiu, até porque aqui também ele fez, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Mais ou menos. Quase fez. Não rolou muito aqui, mas quase rolou. Aqui ele fez. E aqui ele fez aqui um ombro, cabeça a ombro bem esquisitinho, mas já podemos considerar mais ou menos isso. Sentiu então resistência nessa região de Fibonacci, agora ele já está em outra região de Fibonacci. Pode vir buscar essa semana, fazer um reteste aqui para uma queda, tá? Ele pode ainda vir buscar o 50% e o 61,8%, tá? Tem essa característica aqui, tá? Pode vir buscar o fundo desse triângulo aqui, tá? O fundo desse canal também aqui, olha só. Pode vir buscar então esse fundo desse canal aqui, o USDCAD. Então vamos ficar observando o comportamento do USDCAD. Pode acontecer dele não respeitar nada disso aqui que eu tô falando e vir buscar de novo essa linha aqui? Pode, claro que pode. Ó, por que não, né? Ele pode já sentir um suporte nessa região, até porque eu marquei uma linha aqui, ó. Marquei que aqui é uma região de suporte, ó. Esse topo aqui é uma região de suporte. Aqui onde ele trabalhou várias vezes, é uma região de briga, tá? É uma região de briga onde acaba sendo também um suporte, tá? Onde ele pode também trabalhar bastante vezes aqui, né? Para depois definir se vai subir ou vai cair, tá? Mas então vamos ficar observando, né, o comportamento do USDCAD, né? Porque tem essa característica dele estar respeitando aqui o Fibonacci, tá? Ele caiu, voltou aqui, ó. Voltou, sentiu resistência, caiu. Pode sentir uma resistência nessa região e cair mais, vir buscar aqui o 61,8 para depois subir, tá? Então é isso aí, galera. Vamos lá pro próximo então. Próximo aqui então, galera, é o NZD. O NZD então já aconteceu um cruzamento dos vendedores, né? Os vendedores diminuíram bastante suas posições. Os compradores não moveram muito, né? Aumentaram um pouco suas posições. E a gente pode ver aqui no NZD, então, olha só. Teve essa característica aqui, olha só, os vendedores. Essa semana os vendedores não se movimentaram, tá no 0%. E os compradores aumentaram um pouquinho suas posições, 1%. Temos aqui um viés de alta, isso aqui é interessante a gente observar.
né, 69% do viés de alta. E aqui no gráfico do NZD, ó, o gráfico do NZD tá interessante esse comportamento que ele fez aqui. Depois de toda essa alta que ele fez aqui, olha só, ele mantém essa característica, ó. Ele tá acumulando aqui em cima, né? Ele subiu e tá acumulando aqui em cima, né? Teve aqui o ponto de reversão, né? Já tá bem positivo e ele se mantém nessa região, né? Então vamos ver lá no índice dele qual é a característica do gráfico do NZD. Galera, o NZD é o seguinte, o NZD eu vejo ele com a seguinte característica, tá? Uma bandeira de alta aqui, ó, tá com essa bandeira de alta nessa região, ok? Aqui, ó, teve essa queda toda que ele fez aqui, beleza, teve, né? Caiu, agora ele fez toda essa alta aqui, até ele fez aqui, ó, chegou no 100% dessa queda. Se a gente olhar aqui essa região como uma região de briga, uma região de acumulação, depois dessa região de acumulação ele teve essa queda aqui, ele voltou de novo nessa região de acumulação, tá? Onde no passado isso aqui foi um fundo, ok? Foi um fundo, né? Ele trabalhou bastante aqui, rompeu e voltou, ok? Ele voltou para essa região de briga. Agora ele está fazendo aqui uma bandeira. Para mim isso aqui é uma bandeira de alta, onde que se ele romper essa bandeira para cima, olha aqui onde é que é o alvo dele, o 100% é aqui, ó, exatamente nessa linha de tendência de baixa, tá? Essa linha de tendência de baixa, qual é? Onde que passa? De onde que ela vem? Vem aqui, ó, desses topos aqui, ó, esse topo bateu nesse topo, tá aqui, ó, nessa região, ok? Nessa região, aqui é o 100%. Agora, se ele vai subir de uma vez, lógico que não vai, tá? Pode acontecer, claro, pode acontecer, mas é pouco provável que ele suba de uma vez, né? Até porque isso aqui é gráfico diário, tá? Então, ó, aqui aconteceu, ó, levou poucos dias aqui, ele subiu, ó, subiu e praticamente de uma vez só, sem respiro, tá? Pode acontecer aqui, claro, pode acontecer, mas é pouco provável, tá? Até porque a gente não tem tantas movimentações assim, né? Aqui teve um movimento forte também, tá? Mas olha só, ele rompendo isso aqui, vamos então imaginar que ele venha buscar então essa linha de tendência de baixa que passa aqui, ó, tá? Que isso aqui é um ponto de resistência dele, é um ponto de alvo também, tá? É um ponto de alvo. Para eu começar a imaginar que lá no gráfico do NZD também vai ter uma alta, tá? Então deixa eu olhar lá com vocês. Tá aqui, galera, ó. Praticamente o mesmo movimento que está acontecendo lá no índice do NZD está acontecendo aqui no NZD-USD. Por quê? Porque o NZD é a moeda base, tá? O dólar é só a cotação. Então a gente tem o cenário, se o dólar continuar caindo, como a gente já estudou no começo desse vídeo, né, que o dólar está vendedor, está para queda. Se o dólar continuar caindo e o NZD romper aquela bandeira, olha só que bacana aqui no gráfico as projeções que nós temos, tá? Tá aqui, ó. Ele rompe essa bandeira, vem buscar os 50% dessa projeção, que é daqui, ó. Peguei daqui do topo, a projeção nesse fundo aqui, tá? E aqui é a projeção de 50%. Ele pode vir buscar essa região. E o 100% dessa bandeira tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Ok? Olha que bacana isso aqui. Quantos pontos tem daqui? Se ele romper essa bandeira aqui, ó. Vamos supor que ele venha romper aqui. Até aqui ele já tem 1.500 pontos. Até esse 100% você tem quase 5.000 pontos, 4.500 pontos para ficar posicionado aí. Você pode colocar um lote pequeno aí, 0.01, e ficar comprado aqui até chegar nesse nível aqui, tá? Você vai estar arriscando pouco, ok? Vai estar arriscando bem pouco, mas aí, ó, você tem a chance de pegar todo esse movimento aqui, ok? Tem toda a característica, né?
tem um cenário aí se configurando para que isso aconteça, tá? Olhando pelos dados do relatório COT, onde ele teve a alta, você viu lá, onde ele teve a alta, está trabalhando num patamar, num nível de alta. No índice do NZD também, ele montou uma bandeira de alta. Aqui no gráfico do NZD-USD também tem essa bandeira de alta. Nós temos então o NZD em alta, né, numa nítida movimentação de alta, e nós temos o dólar numa nítida movimentação de baixa. Então o que pode acontecer aqui? No máximo ele subir, né? Agora, se ele não quiser, vou fazer o que? O estudo eu estou fazendo. Agora, se ele não quiser subir, então não sobe. Ó, uma coisa é certa: se ele não subir, é porque ele vai cair, ok? Agora, se ele não cair, é porque vai andar de lado. É porque vai andar de lado, e assim ele vai ficar por um bom tempo. Vou fazer o que? É assim, né? Mercado de renda variável é isso, tá? Então vamos lá, galera, vamos para o próximo. Próximo aqui então é o CHF. O CHF, então, o que eu já consigo observar aqui? Eu consigo observar que os compradores estão perdendo, porque os compradores estão na linha de baixo, e os vendedores estão ganhando, porque a linha dos vendedores está para cima, está sempre se mantendo acima, não houve cruzamento aqui, tá? Então eu consigo ver também aqui no CHF, olha aqui, no CHF os compradores aumentaram suas posições em 12%, e os vendedores aumentaram também as suas posições em 9%. Os dois aumentaram, mas quem aumentou um pouco mais foram os compradores. Nós temos aqui no CHF um viés de baixa, tá, 61%. Nós temos aqui o saldo de agressão dele 61%. Tá interessante. Vamos dar uma observada aqui no gráfico do USD-CHF. O gráfico do USD-CHF, olha só, ele está diminuindo aqui a sua coloração verde, tá? Já está começando a clarear um pouco mais. As setas, né, mostram aqui um movimento, uma característica aqui lateral, onde ele pode começar aí um movimento lateral, tá? E nós temos aqui no gráfico ele trabalhando assim, né, num comportamento aqui, numa região onde ele já acumulou bastante aqui, né? Tá tendo um pouco aqui uma movimentação de alta, tá? Tá tendo aí um pequeno movimento de alta. Por quê? Vamos observar aqui. O CHF, ele teve aqui, ó. Ele teve aqui as suas posições líquidas. Deixa eu ver. As suas posições líquidas do CHF ficaram mais negativas, ó. Ficaram mais negativas aqui do CHF, tá? E o dólar, né, ele diminuiu um pouco as suas posições líquidas aqui, né? Ficou um pouco mais positivo. Ele tá negativo, mas ficou um pouquinho mais positivo, ó. Ele tava menos 1.760, agora ficou um pouquinho mais positivo, ficou menos 1.185, tá? Mas ainda se mantém negativo. Então, pelo cálculo aqui da nossa planilha, a gente consegue então observar essa movimentação do USD-CHF, ok? O que indica para nós que o USD-CHF está tendo aqui uma virada, tá? Um começo de uma virada, pode ser. Vamos dar uma olhada no índice do CHF, vamos lá. Galera, olha só que interessante aqui no índice do CHF, o comportamento que ele está fazendo, tá? Olha só. O índice do CHF é um dos piores índices para analisar, tá? Por esse gráfico tosco dele aqui, é muito ruim de analisar. Eu realmente, assim, ó, eu não gosto de analisar esse índice aqui, tá? Por esse gráfico, pelo movimento que ele faz, tá? É extremamente ruim, eu não gosto, tá? Mas aqui ele me deixou uma característica interessante até. Olha só, depois de toda essa queda que ele fez aqui, tá? Uma queda, vamos considerar uma queda isso aqui, né?
uma queda de lado, mas veio caindo. Ele rompeu, teve um movimento forte de alta, muito interessante, e aqui ele acumulou. Nesse topo aqui, ó, ele acumulou e fez uma queda. Voltou para testar esse nível aqui, ó, do rompimento, tá? Esse fundo aqui, tá? Então ele voltou para testar essa região de briga aqui, esse fundo. Então eu até deixei esse caixote aqui porque o CHF adora caixote. Ô, coisa, parece que tá morto, adora caixão. Tá? Então ele tá aqui nessa região. E aqui, olha só, é um nível de Fibonacci onde que ele pode fazer esse movimento aqui subir. Interessante isso aqui. Ele pode fazer uma acumulação nessa região onde ele já brigou e já veio fazer um reteste e começar um movimento de alta. Se ele fizer esse movimento de alta, vamos olhar lá no gráfico. Ó, se o índice fizer aquele movimento de alta, nós teremos aqui o quê? O quê? Hã? Isso aí, uma queda, tá? Nós teremos uma queda, por quê? Porque o CHF vai se valorizar, o dólar está se desvalorizando, né? E nós temos aqui já o cenário aqui de queda, ó. Nós temos aqui um cenário do USD-CHF, né? Montando aqui uma característica de que pode cair. Olha aqui onde é que tem essa linha de tendência de baixa passando. Olha aqui onde é que tem essa região de acumulação, tá? Onde ele já está brigando aqui de novo, tá? E nós temos aqui, ó, essa linha de tendência de alta onde ele já bateu de novo, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Existe a possibilidade dele começar a cair aqui? Existe a possibilidade dele começar uma queda nessa região. Então, vamos ficar atentos, né, para a próxima semana, né, a movimentação do USD-CHF, porque tem uma característica interessante dele, tá? E se realmente ele quiser fazer uma queda, olha só, tem alvo aí, né? Tem um alvo bacana, é para ele, tá? Tem um alvo interessante para ele, ok? Você pode usar isso aqui como alvo, ó, tá aqui onde ele tá. Você pode usar aí uns 1000 pontos aí de queda, 900 pontos de queda. Se ele vier buscar essa região aqui, tem alvo, tá? Para os mais ousados aí, né? Aqueles que têm aí vontade de segurar mais o trade, né? E ficar aí analisando conforme o tempo vai passando. Tem 4000 pontos até esse fundo aqui, né? Para se ele vier fazer esse reteste. Tem aí uns 4000 pontos aí, né, de queda, ok? Então, galera, vamos ficar observando também essa movimentação do USD-CHF, porque a princípio, né, ele vai dar uma acumulada aqui, tá? Vai dar uma trabalhada nessa região, porque tem uma característica de queda a partir daqui, certo? Então é isso aí. Vamos dar uma olhada agora no Gold. Vamos lá. Bom, galera, aqui o que me chama a atenção no Gold é essa característica: compradores se mantendo acima dos vendedores a uma distância bem longa, tá? Uma distância bem longa. Olhando aqui, o aumento das posições dos vendedores, né? Nós tivemos aqui de 22%. Os vendedores aumentaram suas posições em 22% e os compradores diminuíram um pouco as suas posições, tá? Nós temos aqui no Gold um viés de alta de 78%, certo? E a diferença entre os compradores e os vendedores é de 82%, certo? Olhando aqui no gráfico do Gold, olha só, nós tivemos então na semana passada, tivemos aqui então essa movimentação forte, né, do Gold aqui, uma movimentação de alta. Nós temos aqui o nosso indicador de barras aqui apontando sempre alta, alta e alta, tá? Então isso me leva a pensar que o Gold, né, mantém a sua alta aí, vai manter por um certo período, ok? Olhando lá no gráfico do Gold, eu já consigo interpretar alguma coisa. Vamos lá. Bom, galera, aqui é o gráfico do Gold. Olha só. Esse aqui é um gráfico diário, né?
Tá bem reduzida aqui a visão para a gente poder interpretar alguma coisa. Aqui onde ele está, o preço está trabalhando, onde ele vem fazendo essa acumulação, aqui no passado ele já fez esse movimento também, porém aqui ele fez esse seguinte movimento aqui, ó, ele fez esse movimento aqui, ó, aqui ele fez um triângulo descendente, rompeu isso aqui, voltou para fazer um pullback, né? Subiu até além do esperado, deve ter estopado muita gente aqui e se foi lá para baixo, tá? Ganhou força para os vendedores e se foi lá para baixo. Ok, agora ele já vem voltando, vem subindo, formou aqui um triângulo imenso, um triângulo gigante, porém nessa região aqui onde ele está trabalhando, ele já vem fazendo praticamente esse mesmo movimento aqui, ó, quase esse movimento aqui, tá? É o início de um triângulo? É o início de um triângulo aqui, né? Pode ser considerado também uma flâmula, né? Se ele romper isso aqui, se vai embora para cima, se ele romper para cima, aí se ele rompe isso aqui para cima, conforme o corte tá nos indicando de que as posições líquidas, né, dos compradores está aumentando, né? Então a gente tem o cenário do Gold é assim, rompendo esse triângulo e as projeções dos 50% do rompimento, ó, do rompimento dessa flâmula, bandeira, o que for aqui, o triângulo, tá? Se ele romper isso aqui, ele se vai buscar os 50% que tá praticamente aqui nessa resistência, ele rompendo esse 50%, ele vem aqui buscar os 50%, ele chegando nesse 100%, ou ele volta ou ele vai embora para buscar os 161,8%, né, que é a projeção de praticamente todo esse triângulo aqui que ele fez, ok? Agora, se ele não fizer esse movimento e fizer repetir esse movimento que ele fez aqui, então nós teremos uma queda lá para baixo e aí projeta tudo para baixo, tá? Projeta tudo para baixo. Mas eu vou acompanhar o relatório COT, tá? Eu vou ficar acompanhando aí a movimentação do relatório COT para ver o que vai acontecer, tá? Vou ficar acompanhando durante esses dias, né, esses meses que estão por vir, a movimentação realmente, se ele vai romper isso aqui para cima ou vai se manter trabalhando até decidir se vai romper para baixo ou para cima, tá? É isso que eu vou ficar observando aí no Gold, porque eu acredito que ele vai trabalhar por um bom período aqui, tá? Próximo é a prata, vamos lá dar uma olhada na prata. Bom, a prata já está com uma característica diferente. Houve aqui um cruzamento, né, das linhas, né, de compradores e vendedores, onde que os vendedores aumentaram ainda mais as suas posições. Os compradores aumentaram suas posições também, aumentaram suas posições também. Por quê? Porque é possível que eles estejam fazendo as posições de hedge, ok? Onde que os compradores e vendedores vão para o mesmo lado, né, para ganhar com a movimentação, ok? E eles ganham para os dois lados, tanto subindo quanto vendendo, subindo ou caindo, eles ganham, certo? Olhando aqui na nosso quadro aqui, né, de movimentação, nós temos então aqui os compradores aumentaram suas posições 9% e os vendedores aumentaram suas posições em 11%. O volume total aí deles aí é de 10%, ok? A diferença entre entre eles é de 124%. Ô louco! 124% é a diferença entre eles aqui, nem parece, né? Mas é o que a nossa planilha aí vem dizendo, ok? No nosso gráfico aqui do silver, da prata, ele está em queda, tá? A prata está em queda e nós temos então essa característica aí, vermelho, cenário vermelho aqui, é uma grande divergência aí entre prata e ouro, tá? Então vamos olhar no gráfico da prata qual é o cenário lá. Bom, galera, aqui no gráfico da prata eu consegui observar essa característica aqui, essa movimentação.
tá? Que enquanto o Gold está fazendo um triângulo aí com possíveis projeções para cima, tá? A prata pode estar fazendo uma movimentação inversa, um triângulo com projeções para baixo, ok? Mas eu não deixei de analisar essa movimentação aqui inversa. Se tudo o que foi analisado for o inverso, se de algumas semanas para frente aí o cenário mudar, possivelmente nós teremos aqui a prata rompendo esse cenário aqui, rompendo esse triângulo para cima, onde que a projeção desse triângulo aqui, o 50% é aqui, o 100% é aqui, e lá o 61,8 é lá em cima, tá? Mas de onde é que eu tirei isso? Olha aqui, um gráfico semanal, tá? Aqui um gráfico semanal, olha toda a queda que a prata teve, olha só esse movimentão de alta que ela teve aqui, agora voltou nessa região aqui, tá? Fazendo um reteste aqui nesse fundo, tá? E me deixou esse triângulo aqui, ó, me deixou esse triângulo, tá? No corte tá me indicando aqui um cenário de vendedor? Sim, no corte está me indicando um cenário de vendedor, tá? E a prata está trabalhando então dentro desse cenário aqui, é um triângulo, onde que aqui também tem outro triângulo, ó, nessa região aqui, ok? E ela vem respeitando então essa linha de tendência de alta, ok? Também vem respeitando essa linha de tendência de baixa, tá? Está trabalhando aqui dentro e também trabalha dentro desse outro triângulo aqui. Se rompe para baixo, então a gente já sabe, tem projeção lá para baixo, tá? Se romper para cima, a gente já sabe, tem projeção lá para cima, tá? Eu tô enviesado para cima, tá? Tô com a minha ideia de que a prata vai subir, mesmo o relatório COT indicando aqui a diminuição das posições líquidas, eu tenho aí a ideia de que ele pode subir, tá? Coisa minha, não sei, interpretação aí com base aí nessas linhas que eu tô vendo aqui, nessa movimentação, ok? Posso ter errado? Claro, posso ter errado, mas independente se eu tiver errado ou não, eu vou ficar fazendo esses estudos aqui porque eu achei interessante. O que me chamou a atenção agora, né, o que eu comecei a fazer uma interpretação é o movimento do SDJPY, né, que me mostra, com base no relatório COT, aquela mudança, né, de comportamento do SDJPY, podendo fazer um movimento de alta. Ó, no passado aí eu já comentei com vocês e às vezes eu comento e muita gente já sabe, né, que tem uma correlação aí entre o Gold, né, entre o ouro e o JPY, né, tem essa divergência entre eles, é uma correlação, né, geralmente quando um vai para um lado o outro vai para o outro, tá? Então tem essa característica que eu vou analisar agora com vocês. Se realmente o SDJPY vai subir, né, com base que o relatório COT está me dizendo, né, se ele vai subir, se ele vai buscar patamares mais altos, é possível que o Gold venha fazer uma queda para buscar esses níveis aqui, ó. Existe essa possibilidade, tá? Que para alguns dias aí para frente ele venha fazer essa queda, ok? Tem essa característica, ou simplesmente ele fica acumulando nessa região aqui. Agora, se o Gold realmente começar a subir, aí a gente tem a possibilidade do SDJPY se manter nessa região ou até mesmo cair mais. Porque essa linha de tendência de baixa tá aqui, ó. Tá passando aqui, ó. De onde que ela vem? Ela vem daqui, ó. Vem daqui e ele ainda pode estar tendo aqui dar um falso sinal de alta, né, fazer um pega-ratão e cair ainda mais para vir buscar essa região aqui, tá? Mas eu vou acreditar no relatório COT que tá me dando aí uma ideia de que ele pode subir, tá? Então eu prefiro crer que o SDJPY vá subir, até por essa movimentação que ele fez aqui estar mais nítida do que o Gold, tá?
Então, eu fico com a alta do SDJPY e a queda do Gold, tá? A queda do Gold para essa região aqui. Maravilha? E a prata também já está com cenário lá no relatório COT, já está com cenário aí dos vendedores ganhando mais força, né, aumentando suas posições. É possível que ele venha romper então essa linha e vir buscar outra vez essa linha de suporte aqui, ou até mesmo essa região aqui, tá? Então tá. Vou ficar então com essa ideia. Mas não vou retirar esse triângulo que eu montei aqui, vou deixar, tá? E aqui na prata também, eu vou deixar, né, com base de estudos aí para os meus estudos. Maravilha? Bom, vamos lá para o COT, que eu só vou comentar com vocês aí outros índices aí e vou finalizar, tá? Petróleo aqui, galera. Petróleo, para você que é investidor de petróleo, então saiba que o petróleo, né, mantém aqui a sua característica, o seu viés de alta. Olhando aqui com base, né, nesses gráficos aqui de posições líquidas, os compradores estão ganhando no petróleo, tá? Então aí a gente tem aí uma ideia de que o petróleo se mantém aí numa faixa de alta, tá? Ó, nós temos aqui o nível de força, né, com viés de alta de 86%, tá? Nessa semana os vendedores diminuíram suas posições 6% e os compradores diminuíram as suas posições 3%, certo? Olhando aqui graficamente aqui pelo gráfico do relatório COT do petróleo, a gente tem, né, o nosso indicador de barras aqui indicando alta para o petróleo. Então você veja aí, né, no seu gráfico do petróleo quais são as características aí para você poder analisar com base no relatório COT, que indica que as posições líquidas ainda se mantêm de alta. O viés do petróleo é um viés altista. Maravilha? Observando aqui agora SP500. SP500, nós temos aqui as posições líquidas dos compradores acima, os vendedores abaixo, tá? Nós temos aqui um aumento, essa semana aqui aumentou, então os vendedores aumentaram suas posições para 3%, os vendedores diminuíram 1%. Nós temos aqui no SP500 um viés de alta de 62% pelo relatório COT. Olhando aqui o gráfico, então em algumas semanas aqui passada, semana retrasada passada, nós tivemos aqui um estouro de alta, tá? E as posições líquidas estão aumentando do SP500, tá? Olhando pelo relatório COT, nós então estamos tendo aos poucos aí o aumento das suas posições líquidas do SP500, certo? Apesar de que o gráfico caiu bastante, né, durante as semanas aí, as semanas que estão passando aí, a gente vem acompanhando aí, tá, o cenário do SP500 devido aí ao escândalo aí do Facebook. Algumas empresas também lá dos Estados Unidos estão tendo queda e tudo mais, então o índice do SP500 caiu bastante, mas pelo relatório COT a gente está tendo aqui, né, um aumento das suas posições líquidas, tá? Pode ser uma injeção de capital, né, do governo ou tudo mais, alguma coisa assim, tá ok? Qual é o outro aqui? Nasdaq. Vamos ver aqui como é que tá o índice Nasdaq. Os vendedores aumentaram bastante as suas posições líquidas, tá? Isso aqui já dá um sinal aí de uma possível queda ou uma movimentação forte, porque está cruzando, é um ponto de reversão, um ponto interessante a ser analisado, tá? Olha aqui, os vendedores aumentaram suas posições em 63%, incrivelmente isso. Opa, sinal de alerta aí, né? A gente não tinha visto ainda essa movimentação aqui de 63%. É interessante a gente observar, né, o movimento. E os compradores aumentaram só 3%, tá? Nós temos então aqui um viés de força
de 55% dos vendedores. Olhando aqui o gráfico, olha só a queda que a gente teve aqui, tá? Do índice Nasdaq, uma queda bem interessante, bem forte. Então vamos ficar projetando, observando, porque já aconteceu aqui, ó, o ponto de reversão, tá? Onde que ele estava tendo uma movimentação de alta e agora teve essa queda brusca, né? Essa queda forte aqui. Então fiquem de olho, porque haverá mais queda. Algo pior está por vir, tá? É o que o Cote está dizendo, algo pior está por vir. Não sou eu que estou falando, é o Cote que está dizendo aqui, ó, que a galera diminuiu bastante, né? Essa semana que passou, próxima semana ainda pode sentir o baque de toda essa queda das posições líquidas aí, dos vendedores. Maravilha, vou ficando por aqui então, galera. Vou deixar um abraço para todos aí. Se inscrevam aí no canal, você que não é inscrito ainda. Vou deixar aí alguns links também na descrição do vídeo, do nosso site, dos grupos também. Lá no nosso site você consegue entrar nos nossos grupos, você consegue participar, né, nos grupos. Tem grupo do Discord agora também, né, com sala ao vivo, você pode participar também, tá? Eu vou deixar links também aí para você, se quiser participar aí de alguns estudos também, né, de algumas ferramentas aí de fundo de investimento. Vai estar tudo na descrição do vídeo, ok? Bom, galera, eu espero que daqui para frente então o nosso estudo seja muito mais abrangente, muito mais detalhado, e que a gente possa evoluir cada vez mais. Um abraço para todos aí, bom final de semana, bom início de semana também, bons trades e dinheiro no bolso, e mantenha o seu capital, certo? Gerenciamento de risco é fundamental, ok? Questão de sobrevivência, mantenha o seu gerenciamento de risco sempre a fio, ok? Vamos lá, um abraço para todos aí, até mais, tchau!